Oi, pessoal, boa noite, né? Para quem for assistir aí de noite a aula. Bom dia ou boa tarde para quem for assistir durante o dia, né? Uma pena não estarmos em sala de aula, porque aí ficaria bem mais fácil. Pessoal, eu vim aqui para explicar para vocês sobre o assunto do formulário que vocês vão fazer, né? E que foi dessa semana passada das aulas do Centro de Mídias. Dentro do formulário tem as aulas se vocês quiserem assistir de novo, se não assistiram, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre os temas, que são muito importantes, tá? Português é muito importante, como eu já disse para vocês, num vestibular, num Enem, até mesmo numa entrevista de emprego, tá? Ele ajuda muito, porque uma entrevista de emprego pede interpretação de texto, pede para responder questões sobre atualidades, né? Nosso tema é bem atual, então prestem bastante atenção, porque não é porque você não vai prestar vestibular que você não vai se preocupar, ou porque você não vai fazer Enem. Porém, você vai fazer uma entrevista de emprego para melhorar de emprego, né? Para buscar novas oportunidades, vai fazer um curso, às vezes vai prestar um vestibulinho do industrial. Então, o português, assim, ele não tem como fugir, tá? Ele é essencial. Até mesmo quando você vai ler um contrato de trabalho, um contrato de venda de alguma coisa, para você não ser enganado, para você ninguém tirar vantagem, é muito bom saber entender tudo que está escrito, tá? Então, português aí não dá para fugir. Eu vou compartilhar aqui o que eu montei para vocês sobre os temas, tá? Então, o tema é manchete de jornal e meme, tá bom? Então, manchete de jornal. O que é uma manchete? É um título extenso, com letras grandes, que ficam na primeira página do jornal. Então, tá ali, ó. Separei aqui, ó. Então, aqui é o cabeçalho do jornal, que geralmente é o nome, a manchete, vocês estão vendo? A chamada, que é uma letra um pouquinho menor, ok? E vem a foto e a primeira página, certo? Nós estamos falando de manchete. A manchete, gente, ela vem em letras grandes, tanto no jornal online, quanto no jornal impresso, ou quanto em notícias aí que vocês veem, de maneira a chamar a atenção das pessoas, do leitor. Então, a manchete ela tem que ser bem criativa, ela tem que chamar a atenção de quem está lendo. Muitas vezes eu estou ali zapeando pela internet e eu vejo uma manchete muito interessante, aí eu vou ler e dentro da notícia não tem nada a ver, principalmente esses sites de fofoca, né? Então, eles pegam a notícia, por exemplo, assim, deixa eu pensar numa notícia boba, assim, para chamar atenção, numa manchete. Neymar perde a vida. Aí você, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Aí você entra para ler, perde a vida no jogo de videogame. Entenderam onde eu quero chegar? Então, a manchete, ela tem que ser, chamar a atenção, tem que ser interessante, tem que ser em letras grandes, tá? Para que a pessoa bata o olho e ela se interesse em ler a notícia. Então, ela se interessa em comprar aquele jornal, se interesse em ler, em curtir, né, assinar alguma assinatura de jornal. Então, é para isso que serve a manchete, para chamar a atenção do leitor. Muitas vezes a manchete, então, por exemplo, o meu site de fofoca, então ela se especializa nesse tipo de chamada, que vai atiçar a curiosidade das pessoas. Ah, o meu é sobre carros. Então, a manchete vai ser direcionada a pessoas que gostam, que têm interesse, né, em carros esportivos, em corridas de carros. A minha notícia vai ser sobre culinária. Então, a manchete vai ser o quê? Para chamar a atenção de pessoas que gostam de cozinhar. Então, a manchete, ela tem um objetivo, que é chamar a atenção do leitor. Então, ela tem que ser em letras grandes, ela tem que ser criativa, tá? Para a pessoa parar e ler. Então, manchete. E o meme? Gente, o meme é uma linguagem da internet que se propaga. Então, pode ser qualquer coisa, uma figura conhecida, uma imagem que apareceu muitas vezes, uma música, tá? Que se repetiu muito, que nem a da caneta azul, azul caneta, é um meme, acaba, porque fica se repetindo muito, acaba virando um meme. E vocês sabem a origem do meme?
A origem do meme é lá de 1976, com o Richard Dawkins, tá? Que é um cientista. Ele estava criando, né? Porque o meme significa uma imitação, meme, tá? Ele estava criando uma raiz grega ali que imitava, né? Uma outra coisa. E ele tentou fazer isso, né? Para quê? Para chamar a atenção das outras pessoas. Ele propagou essa notícia. E essa propagação ele chamou de meme. Primeiro ele chamou de mimeme, que, né? Adequada a mimesis, que é a imitação. Mas aí ele queria uma que combinasse, que soasse um pouco com gene. Daí ele criou o meme, tá? Então, isso aí é antigo, é uma criação antiga. Tenho certeza que vocês não sabiam disso. E com o advento da internet, ou seja, né, todo mundo tem, se tornou, assim, uma linguagem muito rápida. E, geralmente, o meme, ele é uma linguagem irônica, tá bom? Lembram da ironia que a gente trabalhou na aula passada? O que é ironia? É uma maneira de dizer algo, porém, de uma maneira engraçada, irônica. Eu não vou falar diretamente, né? É o quê? Uma maneira implícita de criticar alguma coisa, que é o que a gente vai estudar também daqui a pouco. Implícito. Então, olha ali, ó. Professores, esse meme é bom, esse cachorrinho sempre aparece em vários memes, né? Então, lá, professores antigamente, se falarem mais um pio, está escrito errado aqui, né? Vão para a direção. Professores agora, por favor, falem comigo. Então, o que eles estão, o meme está criticando? O professor, né? De uma maneira implícita e de uma maneira bem humorada, né? Ou seja, de uma maneira irônica. Então, implícito é algo que não está escrito diretamente, que você tem que entender, né? Explícito, olha a diferença. Explícito está escrito, é algo que você vê diretamente, né? E implícito é algo que não está escrito diretamente, mas dá a entender, né? O meme, ele tem essa linguagem, ele tem uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, verbal, que tem as palavras, e não verbal, que tem o desenho. Usa a ironia, que é uma figura de linguagem, que é uma maneira implícita, tá? Ou seja, uma maneira de dizer algo não na cara, certo? Não dando na cara. Então, por exemplo, aí, vamos pensar uma maneira implícita do outro meme. Tem um meme né, do cachorro, por exemplo, assim, cachorros de rua comendo sujeira, aí aparece o cachorro de rua, assim, fucei 5 lixos, briguei com 3 cachorros, né, e aí aparece ele grandão. Aí aparece assim, cachorro da casa, ração velha me fez mal. Então, o que ele está criticando? Está criticando o quê? O excesso de cuidado com o animal doméstico, né? Está criticando o dono. Então, é uma maneira de criticar implicitamente e ironicamente, ou seja, falar tirando sarro, né? Falar uma coisa querendo falar outra, né? Irônico. Então, ó, eu vou colocar o formulário para vocês darem uma olhadinha, certo? A gente vai ler um pouquinho para vocês poderem fazer. Então, tá aqui, ó. Não se esqueça de pôr o nome completo para eu dar nota, né? E a série. Terceiro só tem vocês, né? Mas não esqueçam de colocar. Então, tem as 2 aulas aí, caso vocês queiram assistir de novo, tá? Então, vamos lá. A seguir, você vai ler um texto e um trecho de uma letra de música, Pedalando, da banda pernambucana. Tem os 2 aí, né? Um trecho de um texto e uma música. Ele quer saber qual é o tema. Gente, o que é um tema, tá? O tema é o assunto que está sendo tratado, o assunto. Então, se chegar no vestibular, né, nem falar assim, o tema da redação é aulas online. Então, esse é o assunto da sua redação. É sobre isso que você vai falar. O tema é o assunto da redação. Então, o assunto do texto. Qual é o assunto central? Qual é o tema abordado
apesar de um ser música e o outro ser texto, os dois falam da mesma coisa, do mesmo tema. O que é esse assunto que os dois falam em comum? Tá? Assim como na entrevista, a letra da música traz uma crítica de forma implícita. Qual o problema da cidade que é retratado nos dois textos? Gente, implícito é algo que o texto que não fala diretamente, mas ele quer dar a entender, não é? A gente estava falando do meme. O meme não fala diretamente o assunto, mas ele dá a entender, né? Então, qual é a crítica aqui que está implícita? Ou seja, que eles estão querendo falar, dando a entender, tá? Porque a pesquisadora defende a integração das bicicletas aos outros meios de transporte. Então, vocês vão ler o texto da pesquisadora e saber o porquê. Então, vocês vão buscar essa informação no texto, certo? Buscar informação é entender o texto, é muito importante, tá bom, gente? As manchetes, registre o seu conteúdo a seguir. Pulou alguma coisa aqui. Manchetes são textos, né? Qualquer coisa eu tiro isso aqui, não tem problema. Encontrado no gênero jornalístico, né? No alto da primeira página, como eu expliquei para vocês. E sintetiza o tema, ou seja, como eu disse para vocês, vai contar sobre o jogo de futebol. Qual seria a manchete? Jogou Corinthians e São Paulo. Não. Corinthians e São Paulo empatam na final. Essa seria a manchete. E depois vem toda a explicação. Então, a manchete, ela é um resuminho do que vai acontecer para chamar a atenção das pessoas, né? Aí, ó. Leia a manchete a seguir, retirada do site do jornal. Aí, eu acho que tá em cima, depois a gente vê, eu arrumo para vocês. Retirada do jornal. Reabertura de parques é positiva e deve ajudar a população a superar o confinamento. Então, vejam aqui a manchete, tá? Que está chamando a atenção, que resume um pouquinho o assunto. E aí, pela leitura da manchete, quais posicionamentos vocês acham que ela vai falar? Pode escolher mais de uma, tá? Isolamento. É fácil se isolar? Registre o conteúdo abaixo. Isso aqui não tem nada a ver também, eu vou tirar. Tem um meme aqui, né? Vocês vão ler o meme, faça a leitura dos textos A1 e 2, que é o meme, e o 3, que é outro meme, tá? Os três se conversam, porque um é informativo, o outro é verbal e o outro mistura linguagem verbal e não verbal, tá? Então, apesar dos três serem diferentes, é correto afirmar que todos falam o quê? Qual é o tema de todos? Qual o assunto que todos falam, tá bom? Certo? Então, é isso. Prestem bastante atenção na hora da leitura, façam com calma. Eu expliquei direitinho, é só fazer, tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Talvez a gente tenha aula ao vivo, que aí fica mais fácil, vocês podem fazer perguntas. Enquanto isso, eu vou gravando os vídeos, tá bom? Beijos, então, tchau!